Pois então, e essa história de queimar óleo para gerar energia junto com o combustível? O que está acontecendo na Fórmula 1? Olá, amigos cabeças de gasolina, sejam muito bem-vindos. Esse é o Boteco F1, sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Meu nome é Sérgio Siverli e hoje nós vamos conversar sobre essa história de óleo sendo usado como combustível. Que parada é essa? E eu trouxe para conversar comigo sobre isso Carlos Del Valle, do podcast F1 Brasil e Roda com Roda aqui no YouTube. Tudo bem, Del Valle? Salve, Sérgio, salve comunidade dos cabeças de gasolina, é muito bom estar aqui de novo. Então, Del Valle, vamos conversar, né? Primeiro, a gente teve uma grande mudança de regra em questão desse consumo de combustível. E sabe como é a Fórmula 1, né? Se você tem alguma restrição, os engenheiros já vão pensar em alguma coisa para tentar dar uma sambada na regra. Exatamente. Eles tentaram fazer uma fórmula que era visando eficiência, então primeiro, você só pode usar 100 quilos na corrida. Mas pior que isso, o fluxo de combustível em qualquer momento ele não pode passar de 100 quilos por hora. Então, o que isso acontece? O cara ele não pode usar um monte de gasolina no qualifying para deixar o motor mais potente, etc. Você tem ali aquele teto de combustível que você pode usar a cada momento. E outra coisa que isso causa é que, assim, por exemplo, o Daniel Ricciardo foi excluído daquela corrida, qual que foi? Na Austrália, ano passado, retrasado, né? Porque a Red Bull resolveu usar um sensor deles e não da FIA para medir lá o fluxo de combustível. Então, o fluxo é limitado. Então, por isso, né, Sérgio, que as equipes começaram a procurar um jeito de conseguir mais potência em determinados momentos, para ter mais flexibilidade e mais potência mesmo, de qualquer forma. Primeiro, Del Valle, esse óleo a gente pode chamar de óleo? Aí é que tá, né? A gente chama de óleo um monte de coisa, desde o óleo de cozinha, o óleo que a gente usa no nosso carro, e esse óleo que eles estão usando é um óleo extremamente refinado, extremamente fluido, ele não é tão viscoso igual o óleo que a gente usa no nosso carro, e ele tem um poder calorífico muito alto, né? Então você consegue tirar muita energia dele. Então, quando o pessoal pensa em queimar óleo, é importante a gente não imaginar aquela Kombi que solta uma fumaça azul, assim, que aquilo é um óleo, assim, como se diz, assim, chulo, né, um óleo de baixa qualidade, e claro, a Kombi, ela tá deixando entrar óleo na câmara de combustão, porque originalmente um carro que você espera é que ele não queime óleo, né? Então, o pessoal da Fórmula 1 desenvolveu uns óleos que vale a pena colocar lá dentro para você conseguir extrair mais energia do motor. E é bacana também a gente pensar como que funciona esse sistema, né? Primeiro, o carro de Fórmula 1, ele tem um cárter, mas não é esse cárter que a gente está acostumado nos carros de rua. Então, o cárter ele é super raso e o óleo é sugado por bombas. E depois passa por um desareador onde quaisquer bolhas de ar são retiradas. E o próximo passo é o tanque que fica à frente do motor, onde será resfriado, para depois ser circulado. Qualquer vapor de óleo ou pressão excessiva na caixa do virabrequim devem ser ventiladas pela caixa de ar do motor, onde as trombetas se alimentam de ar. E tem um tanque auxiliar, né, Del Valle? Esse tanque auxiliar é importante porque ele pode ter um papel importante nessa queima de óleo aí das equipes. Porque esse tanque auxiliar de óleo, ele é feito para o piloto mesmo acionar se for detectada alguma perda na pressão de óleo. Então, com isso acabou gerando essa história de que se você manipular aquele óleo auxiliar para um tipo extremamente fino e quase com óleo combustível, você poderia fazer o piloto apertar um botão e começar a usar aquele óleo, em vez de auxiliar para se vazar esse óleo, você usa ele como misturando ali na câmara de combustão e tal. Muito bom de dizer também que o cárter é totalmente diferente, porque se ele fosse um cárter normal de carro, o motor ia ter que ser mais alto, o que ia estragar a parte aerodinâmica até o centro de gravidade do carro de Fórmula 1. Então, ele funciona melhor se a pressão é controlada. Então, essas bombas trabalham com um pequeno vácuo. Essa pressão também ajuda a controlar o óleo nas paredes dos cilindros, prevenindo que muito óleo passe pelo anel de controle do pistão. E para controlar essa pressão desse vácuo, a FIA permitiu que os times pudessem ter outro respirador na caixa de virabrequim até a entrada de ar. E o escape é controlado por um solenoide dentro do controle do ECU. E esse anel de pistão que foi a parada, né, Del Valle?
Exatamente. É porque assim, em qualquer carro, aquilo que eu falei, né? Aquele nosso carro de rua, você nunca quer que ele queime óleo. Então você tem o anel do pistão que ele veda a câmara de combustão, que é onde tem as válvulas, onde injeta o combustível e a vela detona o combustível, empurra o pistão. Isso é câmara de combustão. Você não quer que vá óleo lá. Você não quer que o teu carro seja uma Kombi soltando fumaça azul. E o que acontece? No lado do virabrequim, abaixo do pistão, onde tem a árvore de manivelas, as bielas, aquela coisa toda, ali tem que ficar imerso em óleo, porque ali que está esfregando uma coisa na outra. Então você não quer que essas coisas se misturem, o lugar que circula óleo e o lugar que circula ar, combustível, velas, etc. Só que a grande jogada da Mercedes foi que eles conseguiram fazer uma espécie de mistura controlada. Você deixa aquele óleo passar para dentro da câmara de combustão. Provavelmente eles têm ranhuras muito pequenas ali no anel do pistão que deixam o óleo dar uma vazadinha para cima. Você deixa aquela câmara com uma pressão um pouco não tão negativa mais, essa da caixa de virabrequim, e com isso o óleo acaba caindo um pouco ali na câmara de combustão. Então você vê que engraçado, né? Eles fazem uma coisa que originalmente era considerada indesejável, que era você ficar queimando óleo. Mas eles jogam esse óleo, que é um óleo que nem parece óleo, é que nem óleo diesel, né? Que a gente chama de óleo, mas na verdade é um combustível lá que você põe na bomba e o caminhão usa, aquela coisa toda. É esse controle que é o grande segredo, que é uma coisa que a Mercedes conseguiu dominar com perfeição, né? De você conseguir ter um jeito de fazer uma entrada controlada do óleo, e em determinados momentos, né, Sérgio? Porque aquela história que a Mercedes, em classificação, ela é um monstro sensacional, e já em corrida, a Ferrari fica muito mais próxima, talvez porque a tecnologia da Ferrari de fazer essa injeção de óleo não é tão perfeita que nem a da Mercedes. E é engraçado porque o motor da Ferrari ele é alvo de rumores durante toda a temporada, que os pistões estão sendo impressos em impressoras 3D e coisas do tipo. E nessa parada aí de rumores e teorias, o Pat Symonds, né, que trabalhou durante muito tempo na Fórmula 1, na Renault Amarela, até na Williams, ele está trabalhando para a Sky Sports no momento, e ele tem até uma teoria que esse óleo vai até para o compressor da Vale. Aí que tá, já tem umas teorias ainda mais obscuras. Essa que a gente está falando do anel do pistão é uma que, assim, até a Sky Sports fez lá uma animação toda sofisticada, porque essa é que o pessoal mais sabe alguma coisa do que se trata, mas tem gente que diz que você pode tentar dar um jeito do óleo entrar até na entrada de ar do motor, por onde entra lá a mistura do ar combustível das válvulas, e gente que está dizendo, como você falou do Symonds, que talvez eles consigam até dar um jeito do óleo e parar lá no turbo, né, no compressor do turbo, e que seria bom, mas é que é proibido. É importante a gente até deixar isso claro, né, Sérgio? A FIA proíbe. Esse ano isso aí é muito claro na regra, não pode queimar óleo para obter energia. Então os caras eles têm que fazer isso totalmente debaixo dos panos, e eles fingem que na verdade o carro só está gastando óleo, veja bem, parece aquele meu Palio 97 que gastava 1 litro a cada 1000 quilômetros, aquela coisa toda. E claro, a FIA descobriu isso e mudou a regra para a queima de óleo de 1,2 litros a cada 100 km para 0,9 litros por 100 km no último Grande Prêmio da Itália, agora em 2017. Pro ano que vem isso deve abaixar mais ainda, né, Dalvar? Exatamente, a ideia deles é que os fabricantes de motor vão conseguir fazer um motor que queime menos do que 0,6 litros de óleo a cada 100 km. Lembrando que isso é um fluxo, né? Então você não pode, de repente, usar um monte de óleo e depois não usa, aquela coisa toda. Isso aí, ele é por 100 km, então você tem que cuidar para não exceder isso em nenhum momento da corrida. Não é fascinante, amigo cabeça de gasolina, o que os engenheiros da Fórmula 1 acabam fazendo quando encontram certas brechas no livro de regras da FIA? Muito bacana. Todas as referências que nós usamos para fazer o roteiro desse vídeo estão na descrição do vídeo, então pode vir aqui, assim como todos os links para o canal Roda com Roda, para o podcast F1 Brasil, as redes sociais, tudo aqui na caixa de comentários, tudo bem? Nós nos vemos no próximo vídeo. Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. Obrigado por assistir. Até mais!